Olá pessoal, vamos conversar sobre radicais livres e antioxidantes. Na verdade, esse é um desafio porque eu tenho uma opinião específica sobre radicais livres e antioxidantes e quando você olha a literatura toda, você não encontra uma fórmula perfeita antioxidante. Você consegue chegar próximo à perfeição, mas não existe, porque o sistema, os radicais livres são dinâmicos, né? São lesões que vão acontecendo e o sistema antioxidante você tem um endógeno e um exógeno. Mas para uma molécula ser antioxidante, ela tem que oxidar primeiro. E ela se transforma então no produto oxidado, que pode ser tóxico. O fato é que nós definimos radicais livres como uma molécula que tem, ou átomo que contém um elétron não pareado na última camada. Isso torna essa molécula átomo altamente reativa, ou seja, a primeira molécula que ela veio para frente, na frente, ela vai lá e reage. Essa é a característica básica, ou seja, uma alta reatividade. Então, se você gera um radical livre do lado de um DNA, ele vai oxidar o DNA. De um lado de um lipídio, ele vai oxidar o lipídio. Do DNA, ele oxida o DNA. Uma proteína, ele faz a mudança da proteína. Ou seja, você tem um sistema de oxidação que tem relação com doação e recepção de elétrons, né? Então, o elétron ele migra, mudando a estrutura, fazendo o que nós chamamos de oxidação, que é o fato de você acrescentar o elétron a um átomo ou a uma molécula. Isso desestrutura toda a molécula ou átomo. Então, você tem essas mudanças e a função anterior vai deixar de existir. E o que é um antioxidante? O antioxidante é aquele indivíduo que tem uma afinidade com o radical livre e é capaz de doar um elétron aqui, né? Mas aí ele vira um produto oxidado. Então você tem o antioxidante que eu chamo de fominha. Ele é antioxidante porque ele oxida primeiro do que as outras moléculas. E os radicais livres são vários, né? Você tem principalmente os de oxigênio, você tem o de nitrogênio, vocês têm o radical livre de enxofre, você tem o radical livre de carbono. O mais prevalecente é o radical livre de oxigênio. O de nitrogênio, o mais comum, é o óxido nítrico, que inclusive é uma biomolécula, dilata suas artérias, é um radical livre que pode ser do bem e do mal, né? Porque ele pode nitrificar moléculas também e alterar as estruturas delas. E você tem então o radical livre de oxigênio, que é o mais comum. Por quê? Porque é o que nós respiramos, é o gás que está em maior concentração no nosso corpo. E aí você gera radicais livres e oxida as moléculas. Por isso que vem o termo estresse oxidativo, né? Porque tem também o estresse nitrosativo, tem o estresse carbonilativo, tem o estresse sulfidrílico. E você tem tantas fontes endógenas quanto exógenas. Por exemplo, exógenas são cigarros, poluentes, radiação, drogas que você metaboliza, pesticidas, fotometais pesados aqui, né? Metais tóxicos, ozônio, solventes, né? E a fonte endógena principal é a mitocôndria, mas você tem a atividade da xantina oxidase, peroxissoma, a inflamação é uma fonte, né? A fagocitose gera radical livre para matar bactérias, o exercício físico gera radical livre que gera uma adaptação, e o processo de quimia e reperfusão, quando você diminui a perfusão sanguínea e depois reperfunde, aí você gera radical livre naquele momento. Inclusive é a maior causa de perda de transplante nos pacientes, né? E é lógico, você tem os radicais livres antioxidantes, os radicais livres endógenos, os exógenos, né? E você tem as moléculas antioxidantes. Você tem a enzimática, que é a primeira defesa, a superoximutase, a catalase, a tiorredoxina redutase, as proteínas que você tem a radical livre SH, o radical SH, perdão, peroxirredoxina redutase, e as não enzimáticas, como a vitamina C, flavonoides, carotenoides, vitamina E, a própria glutationa, que é um tripeptídeo que você sintetiza no seu corpo, né? Por sinal, a glutationa ela é substrato da glutationa peroxidase, que não está aqui, né, na lista de enzimáticos, que ela é muito importante, é talvez mais importante do que a catalase. O fato é que o sistema antioxidante eles têm que estar em equilíbrio com o sistema oxidativo. Você não pode nem ter antioxidantes em excesso, nem radicais livres em excesso. Quando você tem radical livre em excesso, você gera lesão no seu tecido. Essa é uma lógica da vida, então tem que estar em equilíbrio. Você gera radical livre o tempo todo e esses antioxidantes devem defender você, né? À medida que você tem desequilíbrio metabólico, por exemplo, metais de transição em excesso, como ferro ou cobre, você vai gerar mais radicais livres. Se você tiver falta de antioxidantes, esses radicais livres vão agredir suas biomoléculas. E aqui você tem os radicais livres de oxigênio, nitrogênio, cloreto, enxofre, tem o de carbono também, né?
com a sua descrição. Então você tem vários tipos de radicais livres no nosso corpo. Os mais comuns são os de oxigênio, por isso que a gente foca muito nos dos oxigênio, né? Ele tem o papel patológico e o papel fisiológico. O radical livre, ele aumenta a sua capacidade antioxidante, associada a crescimento de visão celular. Seu sistema imune mata as bactérias, vírus e fungos usando radicais livres. Na fisiologia muscular ele é associado à adaptação e ele é associado à detecção de oxigênio. Mas o lado ruim é que ele altera o seu sistema redox, danifica suas proteínas, DNA, lipídio, leva à morte celular, aumenta a inflamação e gera lesão muscular. E o radical livre, por isso que você não pode ter nem faltando nem sobrando aqui o de oxigênio, né? E é lógico que quando você gera esse radical livre em excesso, alguns fatores podem piorar a situação, como o ferro, que catalisa a reação de Fenton, e gera, a partir do radical livre superóxido, que é desmutado pelo superóxido mutase, gerando peróxido de hidrogênio, que não é um radical livre, mas pode difundir, gerando radical livre hidroxila. Quanto radical livre hidroxila, você não tem defesa, você agredirá uma molécula. Aqui você está fazendo a 8-hidroxiguanosina. Você forma adultos com seu DNA, você lesa proteína, lesa lipídios. Aqui você está oxidando um lipídio, que pode ser de uma membrana celular, né? Quem que protege esse lipídio aqui? Um antioxidante lipossolúvel, uma vitamina E, por exemplo, um carotenoide, né? Mas para ele proteger da oxidação, ele se oxida. Então, o radical livre, ele agride as suas biomoléculas quando em excesso. E é lógico que você tem as suas fontes exógenas, suas fontes endógenas, e nós devemos sempre ter em questão que o nosso sistema de defesa antioxidante, ele deve destruir o radical livre formado em excesso. E esse radical livre, quando ele é formado em excesso, começa com dano molecular, chegando a dano na organela, dano à célula, dano ao tecido, você tem associado a doenças cardiovasculares, alterações neuroendócrinas, doenças neurodegenerativas, osteoporose e o aparecimento de câncer. Mas o radical livre também você pode usar para destruir o câncer, né? Então aqui você tem o radical livre, que pode gerar mutação, que pode gerar lesão do seu retículo endoplasmático, pode gerar lesão na sua membrana celular, gerando moléculas oxidadas, gerar disfunção mitocondrial, e a disfunção mitocondrial gera radicais livres. A mitocôndria é a maior fonte de radicais livres do nosso corpo. E esses radicais livres, eles são controlados pelo seu sistema endógeno, né? Então você usa o radical livre, forma ele, utiliza para o bem e utiliza para o mal. Então nós temos originalmente um sistema antioxidante enzimático. Por exemplo, quando você gera o radical livre superóxido, a sódio superóxido mutase transforma em peróxido de hidrogênio, que não é um radical livre mais, mas ele será um radical livre se ele encontrar um metal de transição. Cobre e ferro, por exemplo, ele vira o radical livre hidroxila, quando o qual você não tem defesa. Mas o peróxido de hidrogênio ele pode ser destruído pela glutationa peroxidase, que usa a glutationa e usa o selênio. Se faltar selênio, por exemplo, você não terá a destruição do peróxido de hidrogênio, né? a transformação dele em água. E é lógico que se você tiver metal de transição livre, você terá o radical livre hidroxila, que vai agredir uma biomolécula. E essas radicais livres são associados a várias patologias, alteração dos genes, resistência à insulina, lipidemia, obesidade, hipertensão, gera aterosclerose, disfunção endotelial, inflamação vascular e fibrose. Então o radical livre está por trás de todas as patologias. Muitas vezes, nem sempre como causa principal, às vezes como um produto que é gerado pela própria patologia, que piora o quadro da patologia, ou piora a situação. Então quando você tem, por exemplo, Alzheimer, você deposita a proteína tal e beta-amiloide. Essa proteína tal e beta-amiloide gera inflamação, que gera radical livre, que gera lesão mitocondrial, que gera radical livre, que piora a situação. E usar o antioxidante não vai curar o paciente, mas vai ajudar bastante a estabilizar a doença, né? E o nosso sistema de defesa é um sistema de defesa complexo. Você tem as enzimas, você tem os não enzimáticos, né? E você tem os polifenóis, que são sistemas de defesa muito bons, né? Você tem a vitamina C, vitamina E, que todo mundo conhece, com enzima Q10, ácido lipoico. E você tem as enzimas supraosmotase, que na mitocôndria precisa de manganês, no citoplasma e extracelular precisa de cobre e zinco, a glutationa peroxidase, que você precisa de selênio, né? E aí você tem que ter o equilíbrio, porque se você deixar desequilibrar, o estresse oxidativo gerará lesão, né?
câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Doenças neurodegenerativas, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, ou seja, o radical livre ele pode até não ser a causa inicial do produto, tirando o câncer, que ele vai gerar a mutação que pode gerar o câncer, né? Ele vai ser um fator de piora, né? O próprio envelhecimento leva à diminuição da produção de enzimas antioxidantes. Você vê isso pela diminuição de produção de fatores de transcrição quando nós envelhecemos, né? E aí você fica suscetível ao estresse oxidativo, à inflamação, à sarcopenia e à fragilidade clínica. O estresse oxidativo é associado à disfunção endotelial. O óxido nítrico é um radical livre que, quando você gera o radical livre superóxido, ele é neutralizado, gerando hipertensão arterial ou disfunção endotelial. No seu cérebro, acelera a neurodegeneração, nas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, mas não só essas, né? Você tem a lesão cardiovascular, né? Seu coração é rico em mitocôndrias, então gera muito radical livre, precisa ter um sistema de defesa ótimo, seu fígado também, pela metabolização dos xenobióticos, né? Assim como o seu rim. Então você precisa ter um sistema de defesa antioxidante muito bom. No paciente com diabetes, os radicais livres são associados à complicação crônica no diabetes tipo 2, particularmente a neuropatia e a retinopatia diabética, né? Formando produtos glicados, ativando o caminho dos polióides, das exosaminas, gerando complicações crônicas no paciente com diabetes. Antioxidantes são usados para prevenir complicações crônicas do diabetes tipo 2, como por exemplo o ácido lipoico. Também você tem o desequilíbrio energético. Então, todo indivíduo obeso, ele tem um excesso de radicais livres que nós devemos fazer o controle. Não que o radical livre cause obesidade, mas a obesidade gera inflamação e gera estresse oxidativo. A hipertrofia cardíaca também, você tem um desequilíbrio oxidativo que nós devemos controlar, fazendo o uso de antioxidantes de forma adequada, né? Nas pacientes com Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, você também tem o estresse oxidativo como fator de piora da fisiopatologia do paciente. Não que ele seja a causa da doença, ele é parte da piora da doença, né? Aqui você vê o papel do radical livre no Parkinson, particularmente no Parkinson. O radical livre oxida a dopamina, fazendo a 6-hidroxidopamina, né? Que é uma neurotoxina, né? E você aumenta a dopamina no Parkinson, mas às vezes não se preocupa em administrar um antioxidante. E no processo inflamatório, doenças cardiovasculares, doenças do rim, o radical livre é muito associado a essas lesões, é associado à vasoconstrição, é associado ao processo inflamatório. Por isso que controlar os radicais livres faz parte do tratamento. Ele não é a saída, né? Não é a panaceia que vai resolver todos os problemas. Ele vai ajudar você a ter um benefício melhor. E aqui você tem os antioxidantes ajudando a diminuir o estresse oxidativo, associado à prevenção e melhora de doenças crônico-degenerativas, doenças associadas ao envelhecimento. E o próprio radical livre também, ele pode diminuir os efeitos adversos de uma quimioterapia. Na radioterapia a gente não usa antioxidantes, mas numa quimio a gente pode usar o antioxidante, mas tem que tomar cuidado. Porque se você, por exemplo, na radioterapia, utilizar um antioxidante, você pode cegar o efeito da radioterapia, né? Então, o aumento dos radicais livres pressupõe que eu tenho que compensar esse radical livre aumentado. Se eu tenho menos antioxidantes, por exemplo, menos selênio, menos manganês, menos ferro, menos cobre, menos zinco, os meus radicais livres ficarão descontrolados. Mas se eu tiver mais metais tóxicos, mais xenobióticos, também ficarão descontrolados. Então é um equilíbrio muito precário. E eu tenho que fazer esse controle. Aqui você tem, né, no seu Parkinson, toxinas ambientais gerando aumento de estresse oxidativo. Isso vai piorar a patologia, vai piorar o paciente, né? Então na doença de Huntington também, né, você tem alterações da sua função mitocondrial. Nas doenças comportamentais, neurológicas e psiquiátricas também, você tem essa alteração do radical livre. Então o estresse oxidativo inclusive é associado à depressão. Antioxidantes podem sim trazer benefício à depressão, antioxidantes e anti-inflamatórios. Por isso que combater os radicais livres faz parte da terapia. Em esquizofrenia você tem disfunção mitocondrial, estresse oxidativo
E, lógico, piora dos sintomas dos pacientes, né? E tem vários fatores que influenciam: metais pesados, diminuição de antioxidantes, presença de metal de transição elevada, a homoceína elevada, a disfunção mitocondrial, ou seja, é uma complicação muito grande. Por isso que eu falo assim, desenvolva uma fórmula antioxidante. É a coisa mais difícil que tem, porque você tem que acertar em todo o sistema para controlar o estresse oxidativo. De repente, quando você tem um desbalanço entre o radical livre e o antioxidante, você vai ter o dano às moléculas, que vão dar dano às organelas, que vão levar danos às células e danos ao tecido. Então, por isso que fazer uma fórmula antioxidante ideal é fundamental. Mas, por outro lado, você tem, por exemplo, o seu neutrófilo, né, ou o seu macrófago. Ele destrói a bactéria usando radicais livres, né? Aqui você vê um exemplo. Ele gera radicais livres, aqui gerando radical livre superóxido para matar as bactérias, gerando ânion hipocloroso. Então existe toda uma parafernália de defesa. E o óxido nítrico é um radical livre, mas o que ele faz? Ele dilata a sua artéria, melhorando a perfusão sanguínea. Então esse é outro ponto importante. Tem radicais livres que são bastante úteis. O óxido nítrico é o principal. Ele melhora a deformabilidade da membrana do eritrócito, mas também melhora a perfusão sanguínea, dilatando as suas artérias. Mas o radical livre gerado também gera adaptação celular, melhorando o seu desempenho físico. O próprio radical livre é uma forma de você aumentar a sua capacidade antioxidante. Isso é muito importante. O próprio radical livre indiretamente, aumentando o NRF2, vai aumentar a biogênese mitocondrial. Então ele gera uma adaptação metabólica. Sem radicais livres, sem adaptação metabólica perfeita. E é lógico, você tem os seus radicais livres gerados pelos vários sistemas, você tem a sua defesa antioxidante, e nós devemos tentar controlar esses radicais livres, não destruir, controlar, modular, inibir o excesso, né? Para isso nós devemos aumentar nossa defesa redutora, não especificamente antioxidante. Então eu tenho que deixar meu corpo pronto para combater os radicais livres em excesso. E aí, com isso eu vou ter uma preservação da saúde do paciente e um andamento melhor no tratamento das doenças. Aqui você vê o exemplo do doença renal crônica gerando estresse oxidativo, mas por outro lado, estresse oxidativo e inflamação piora a doença renal crônica, né? É um ciclo vicioso. E é lógico, o radical livre gerado, esse elétron não pareado, gera dano às suas moléculas, que pode culminar na morte celular. Então nós temos que trabalhar com sistemas de defesa para equilibrar tudo, né? Eu posso ter lipídio oxidado, proteína oxidada, ácido nucleico oxidado, oxidar uma glicose, formar produtos de glicação avançada, oxidar uma LDL para aumentar a sua aterosclerose, aumentar a resistência à insulina, gerar complicações nos pacientes, né? E é lógico que num processo onde eu tenho uma infecção, eu preciso de radicais livres para destruir essas células invasoras. Mas no processo de correção, por exemplo, se você tem um dano, o seu macrófago vai pegar aqueles produtos do dano e vai destruir também. Então o radical livre ele é importante, mas ele é associado à adaptação metabólica. Quando você, por exemplo, gera radicais livres, você pode gerar proliferação celular, você pode gerar morte celular. Então o radical livre pode ser gerado por uma disfunção mitocondrial, que pode gerar radical livre, que pode gerar uma disfunção mitocondrial, gerando mutação no seu DNA mitocondrial. Tudo isso pode levar ao aparecimento de câncer, a lesão ao DNA da sua célula, a lesão ao DNA mitocondrial, né? E o radical livre, ele evidentemente é um produto que tem até duas faces do câncer, né? Você pode gerar o câncer a partir da agressão oxidativa, mas você pode gerar uma agressão oxidativa de tal forma que você mata a célula neoplásica. Hoje isso é muito utilizado num processo que nós chamamos de ferroptose, a indução do estresse oxidativo para matar a morte celular. É como nós às vezes usamos a radioterapia, que além de causar o dano direto ao DNA, ele gera radicais livres. Então, meu sistema de radicais livres nos pacientes deve ser controlado em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, né? E é lógico que doença neuromotora, você tem a inflamação como base, você tem a disfunção mitocondrial também como base. Você pode ter uma disfunção, uma alteração nutricional como a falta de manganês piorando tudo. Você pode ter a falta de selênio piorando tudo, a falta de vitamina C e vitamina E, né? Então, radicais livres são associados a doenças? São. Radicais livres são associados a inúmeras patologias. Eu ouso dizer para vocês que não tem uma santa patologia
onde você não tem o estresse oxidativo envolvido, né? Então o radical livre está envolvido em todas as doenças conhecidas, mas nem sempre como causa. Às vezes ele é gerado pela inflamação, pela disfunção do tecido, né? E aí você tem os seus antioxidantes, né? Você tem os antioxidantes tem como alvo a mitocôndria, como a azodimetilena, coenzima Q10, enzimas, superoximutase, glutationa peroxidase, a melatonina. Você tem moléculas não flavonoides, minerais, selênio, zinco, manganês, magnésio, cobre. Selênio, zinco, manganês e cobre fazem parte das enzimas antioxidantes, os flavonoides, né? Alguns produtos como ácido úrico, a glutationa, o alil sulfeto presente no alho, né? Todos eles têm efeito antioxidante. Basicamente, eu gosto muito de atuar na defesa antioxidante estimulando o NRF2. Quando você estimula o NRF2, os estudos mostram que você estimula mais de 300 enzimas. Aqui está 250 porque está atrasado. Já tem mais de 300 enzimas conhecidas, onde você melhora o metabolismo celular, aumenta as enzimas antioxidantes e trabalha num efeito anti-inflamatório e detoxificante, gerando proteostase. O sistema de estímulo do elemento de resposta antioxidante pelo NRF2 melhora todo o metabolismo celular, além de aumentar as suas enzimas antioxidantes. É lógico que você estimula o NRF2, você tem que ter um selênio para fazer uma glutationa peroxidase, senão não vai funcionar, né? Então você não pode ter deficiência nutricional. E é lógico que você aumenta a sua capacidade metabólica, você faz mais NADPH, que controla o sistema do estresse oxidativo. E com o processo de envelhecimento, o nosso NRF2 cai, né? É normal isso, inclusive a adaptação metabólica ao próprio estresse oxidativo induzido pelo NRF2 diminui. Isso está demonstrado principalmente em exercício físico, né? E o sistema antioxidante é um sistema dinâmico. E eu preciso fazer o que? Gerar um sistema onde um radical livre agride a minha molécula e eu preciso fazer a recuperação. E qual que é o sistema que recupera lá no final? A glutationa redutase, né? Então a glutationa oxida e a glutationa redutase usa o NADPH, que usa a vitamina B3, para fazer a regeneração. E quem que estimula esse caminho todo aqui? Tá? O NF2. Aqui você vê o sulforofano fazendo esse estímulo metabólico, aumentando a síntese de glutationa e aumentando a síntese de NADPH. Mas para fazer NADPH você precisa de vitamina B3, nicotinamida mononucleotídeo, nicotinamida ribosídeo, né? E aí você estimula no paciente, fazendo com que a defesa antioxidante fique afiada, que é o mais importante, né? E é lógico que a nossa primeira defesa são as enzimas. E quem que estimula essa primeira defesa? O NRF2, que você estimula usando, por exemplo, um sulforofano do brócolis. Então eu baseio meu sistema antioxidante assim, mas não pode faltar um selênio, não pode faltar cobre, zinco, manganês, né? Não pode faltar ferro. E depois você tem as outras defesas antioxidantes, que são as secundárias, que é a vitamina E, que é o carotenoide, que é a vitamina C, que são os flavonoides, que tem um papel muito importante, né? Então você tem que somar um sistema de defesa antioxidante que envolve toda a defesa. E é lógico, o sistema antioxidante, a vitamina E, por exemplo, é antioxidante? Mas ela é antioxidante porque ela oxida. Ela é solúvel em lipídio e ela protege a sua membrana. E toda vez que você oxida e ela não é reciclada, ela fica muito oxidada. Quem recicla ela? A vitamina C, a coenzima Q10, a glutationa ou um flavonoide. Por isso que muitas vezes um sistema antioxidante é dinâmico, assim como a vitamina C, que ela é usada no nosso metabolismo, mas ele funciona como um produto antioxidante da fase aquosa e recupera uma vitamina C oxidada. Mas ele é reduzido pela glutationa, e a glutationa que oxida é reduzida pelo NADPH, usando o sistema enzimático, o sistema enzimático glutationa redutase. Assim como pode ser reduzido por um polifenol. Os polifenóis também têm essa atividade porque eles se oxidam, né? E um polifenol pode ser reduzido, por exemplo, o NADPH, mas geralmente quando ele oxida a gente elimina ele conjugado a uma molécula. A ergotionina é um produto sulfurado, também tem uma atividade antioxidante. Carotenoides protegem mais as suas membranas, também tem efeito antioxidante, mas eles se oxidam, né? Então o sistema de defesa ele é mais ou menos assim, ó. Você gera um radical livre, aí vai lá e oxida a vitamina E. A vitamina E oxidada é reduzida pela vitamina C ou pela coenzima Q10, né? E aí você tem um sistema de defesa onde o próprio lipóico regenera o sistema, mas no final das contas, quem carrega tudo nas costas é a glutationa redutase, né?
glutationa redutase, que usa o NADPH como cofator. Então aqui você precisa ter o seu sistema antioxidante perfeito. Aqui você vê um carotenoide de uma vitamina E protegendo a membrana de uma célula de uma organela. O que ela vai fazer? Ele vai se oxidar primeiro. Ao se oxidar, ele vai evidentemente proteger o resto da oxidação, mas ele precisa ser reduzido. Quem faz isso? Uma vitamina C, né? Uma glutationa. E aqui você vê o tocoferol oxidando e virando radical tocoferoxil. É um radical livre, você pode notar aqui pelo elétron não pareado nessa camada, mas quem que faz esse controle? A vitamina C. A vitamina C vai lá, reduz a vitamina E oxidada, mas ela se oxida. Aqui você tem o radical ascorbil, né? Que depois transforma do didoscorbato, que já não é radical livre, né? O didoscorbato ele pode ser regenerado de volta para a vitamina C, ou ele pode oxidar, virar o ácido oxálico e ser eliminado na urina. Aí você já não tem a relação, mas olha só que legal. A vitamina E oxidada é recuperada pela vitamina C ou pela glutationa, né? A glutationa você faz administrando a N-acetilcisteína para o seu paciente. Mas quando a glutationa oxida, o que você tem que fazer? Reduzir a glutationa. Quem faz isso? A glutationa redutase usando o NADPH. E olha que interessante, porque aqui você tem a glutationa reduzida e aqui a glutationa oxidada. Essa glutationa oxidada é considerada uma molécula tóxica. Mas olha só que legal, né? Um flavonoide pode reduzir uma glutationa oxidada e a glutationa pode reduzir um flavonoide. Então é um caminho de duas mãos, né? Mas o normal é que o nosso glutationa recupere o flavonoide oxidado, que é outro fator muito importante. E quando a glutationa oxida, que está lá no finalzinho, quem que faz o retorno? A glutationa redutase, que usa o NADPH. Por isso que eu tenho que estimular o metabolismo celular. E quem faz o NADPH, quem que refaz? O ciclo da pentose. Por isso que fazer uma molécula antioxidante é fundamental. E olha que o seu NADPH, né, que é uma molécula que recupera inclusive a coenzima Q10 oxidada, que ele é oxidada lá na sua cadeia de transporte de elétrons, mas ela pode estar, por exemplo, na membrana de uma organela se oxidando, protegendo o seu corpo, né? E no final das contas, eu uso muito o sulforafano para estimular o metabolismo. Então essas setas para cima aqui, eles são estimuladas pelo sulforafano, inclusive aumentando a glutationa redutase e aumentando o NADPH, né, no seu corpo, aumentando a síntese de glutationa, trazendo um benefício antioxidante. E aí você tem esse efeito metabólico, não só do tipo, eu estou dando antioxidante, eu estou otimizando a defesa antioxidante do meu paciente. Aqui olha só que legal, né? Aqui você tem o radical livre gerado, superóxido, peróxido de hidrogênio, né? E aí você tem a reação de Fenton, vai fazer o radical livre de oxila. Quando você oxida alguém, o seu sistema de defesa é ativo. Vitamina E, glutationa, vitamina C, ácido hipóico, e aqui o nosso famoso vitamina B3 gerando NADPH. Aqui também a mesma coisa, glutationa oxidada sendo reduzida usando NADPH. Se você não faz essa defesa, você gera molécula oxidada. Você oxida a molécula da membrana, lesando a membrana da sua célula, ou lesando o núcleo da sua célula, ou lesando a mitocôndria do seu tecido. Então, trabalhar com o sistema de defesa antioxidante é fundamental que você entenda que é um sistema dinâmico, não é um sistema do tipo, eu dou vitamina E, eu dou vitamina C e pronto, está certo. Não está. E da maior parte dos estudos você vê que falam que dão antioxidante, mas dão antioxidante meia boca. Então, quando você pensa em antioxidantes, você tem que pensar que o radical livre também é benéfico. Ele tem que estar sob controle. Os radicais livres são os primeiros aumentadores dos antioxidantes, né? Mas depende do NRF2. Né? O idoso já tem essa deficiência. Se eu administrar o sulforafano, eu melhoro essa capacidade de defesa. Radical livre em excesso causa dano às moléculas. Radical livres são associados a todas as patologias. Antioxidar é uma ciência dominada por poucos, porque precisa de uma racionalidade. E eu vou passar um mapinha para vocês pensando assim, eu tenho que proteger a fase oleosa, as membranas. Luteínas, zeaxantina, vitamina E, coenzima Q10, tudo isso ajuda. A coenzima Q10 também participa da cadeia de transporte da mitocôndria. E a luteína que não está aqui estimula a biogênese mitocondrial, a astaxantina, né? Mas a vitamina E, todos eles fazem a produção da fase oleosa. Da fase aquosa, a vitamina C, a glutationa, polifenóis, ácido hipóico faz essa proteção e ao mesmo tempo interage numa redução. A primeira defesa são as enzimas, então não pode faltar manganês, cobre, zinco, selênio principalmente, né?
É muito importante porque senão você não faz suas enzimas antioxidantes. A primeira defesa, a sulproxmutase, glutationa peroxidase e a catalase. A dinâmica antioxidante. Um antioxidante é antioxidante porque ele oxida primeiro, então ele deve ser regenerado. É igual a vitamina C, ela reduz a vitamina E oxidada virando radical ascorbil, que é um radical livre, né? Mas se você deixar, ele vai virar o didoscorbato, que já não é um radical livre mais. Mas se você regenerar ele, você vai ter outra vitamina C para funcionar como antioxidante. A glutationa faz isso, né? A dinâmica é mais ou menos assim. Uma luteína, uma vitamina E protege a fase lipídica, a vitamina C recupera a vitamina E oxidada, o ácido fólico recupera a vitamina E e a vitamina C oxidada, os polifenóis recupera a vitamina C e a vitamina E oxidada, a glutationa recupera o lipóico, a vitamina C, a vitamina E e os polifenóis oxidados, e o NDTPH recupera todos os outros oxidados desde que você tenha a enzima glutationa redutase, né? Recupera principalmente a glutationa oxidada e a coenzima Q10 oxidada. E aí você pode até pôr a coenzima Q10 aqui, se você focar uma mitocôndria. E o que eu faço? Estimulo o NRF2, uso sulforofano. Por quê? Porque ele vai estimular mais de 300 enzimas antioxidantes, detoxificantes, vai diminuir a inflamação e vai induzir reparo, né? E quando você tiver um produto degradado, ele vai gerar uma autofagia. Então, trabalhar com o sistema antioxidante é complexo. No mínimo, essa formulação aqui com um sulforofano, né? E aí você tem que pensar assim, pô, mas espera aí, eu vou fazer minhas enzimas antioxidantes? Vai. Você precisa ter esses produtos no mínimo, né? Ah, então eu vou dar esses produtos, mais esses produtos aqui de baixo, mais o estimulante de NF2. Seria o perfeito do perfeito do perfeito. É lógico que existem variáveis. Você pode, por exemplo, tirar o ferro em excesso. Você pode... e é interessante que o NF2 vai melhorar a detoxificação, né? Então, uma forma racional, na minha opinião, seria uma forma com essa composição nesse conceito de racionalidade antioxidante. E aí, olha só. Uma ideia. Vitamina E, carotenóise e coenzima Q10 protege a fase lipídica. Vitamina C e N-acetilcisteína, que vai formar glutationa, protege a fase aquosa e recupera a fase oleosa oxidada, né? Polifenóis também protege a fase aquosa. Alguns protegem a fase oleosa e tem efeitos mais extensos, por exemplo, tem efeito anti-inflamatório, tem efeito quelante de metal, né? A curcumina faz isso, a quercetina também, né? Minerais, se necessário. Porque, posso supor, se pôr selênio, manganês, cobre, zinco. Se o paciente estiver precisando, tem que colocar, senão você não vai fazer suas enzimas antioxidantes. As vitaminas do complexo B, com ênfase a B2 e a B3, principalmente a B3, que vai fazer o NDTPH. Né? Mas no idoso é mais difícil, então é melhor dar nicotinoída, ribosídeo ou mononucleotídeo. E aí você trabalha com o estímulo de NRF2 com extrato de brócolis. Aí você tem uma defesa antioxidante mais completa, mais perfeita. Legal, meninos e meninas? Fica aí a dica de como elaborar uma fórmula antioxidante perfeita. Beijão para vocês.